Irmãos e irmãs, dia 31 de dezembro é um dia que a igreja celebra duas celebrações distintas e muito importantes a cada um de nós. Dia 31 até às 4 horas da tarde, a igreja celebra um papa chamado São Silvestre. São Silvestre foi um dos últimos papas mártires, um dos últimos papas que foi morto no período da perseguição do Império Romano. Depois, quando nós começamos as vésperas, a partir das 4, 5 da tarde, a igreja começa a segunda celebração no mesmo dia. A igreja começa a celebrar Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. Nós que somos católicos, nós não acreditamos em coincidência. Nós podemos até criar uma palavra e podemos dizer que nós acreditamos em deucidência. Ou podemos dizer que nós acreditamos em providência. Este grande homem, este grande Papa, que foi Bento XVI, há poucos minutos atrás, seguramente encontrou-se com Deus e está no céu. Normalmente, o senso comum, muitas pessoas avaliam uma pessoa boa ou um Papa que foi bom quando a pessoa é simpática. Quantas pessoas que disseram, não gostava do Papa Bento XVI, eu penso que ele não era muito simpático. Uma pessoa que julga, que avalia, que define uma pessoa pela simpatia, tem a mesma inteligência e os mesmos critérios de uma pessoa de 4 anos de idade. Uma pessoa profundamente imatura e injusta. A pessoa, claro, quem deve julgar é Deus, quem deve avaliar alguém é Deus, mas a pessoa ela deve ser avaliada, ou ela deve ser, de certa forma, definida a partir daquilo que ela assumiu ser. Por exemplo, alguém que é casado deve ser avaliado a partir da maneira que vive o casamento. Alguém que é padre deve ser avaliado, deve ser considerado a partir da maneira que essa pessoa vive o sacerdócio. Uma pessoa que é Papa deve ser avaliada a partir da maneira que ele vive como Papa. O Papa tem uma missão principal. Qual que é a missão principal do Papa? É defender o depósito da fé. Nós acreditamos, e aqui nós temos a encarnação de Jesus, tão bem apresentada no texto de Lucas capítulo 2, no Evangelho de hoje. Com Jesus, Deus ele entrega para o sucessor, para os apóstolos, aquilo que nós chamamos de depósito da fé. Deus ele foi se revelando aos poucos à humanidade. Deus se revelou um pouco lá com Adão e Eva. Deus se revelou um pouco lá no Antigo Testamento. Deus se revelou um pouco na travessia do Mar Vermelho. Deus ele foi como dando gotas de revelação para a humanidade. Chegou um momento da história, Deus diz assim: agora é o momento que eu tenho para me revelar plenamente. Agora é o momento que eu tenho para me revelar totalmente e não deixar nada para trás. A revelação total de Deus, a revelação plena de Deus, a revelação perfeita de Deus foi em Jesus. E quando essa revelação aconteceu, Deus entregou à igreja a missão de defender, de proteger esse depósito que foi revelado. Abrindo um parênteses, talvez algumas pessoas viveram isso. Às vezes um avô, uma avó deu um objeto muito valoroso a cada um de nós. Às vezes foi uma cruz, às vezes foi um diamante, às vezes foi uma roupa. Então você protege aquilo como se você estivesse protegendo a pessoa. Você tem um carinho por aquilo, você tem um zelo por aquilo, você protege aquele tesouro, porque foi algo que é muito mais do que um valor financeiro. É um depósito, é um tesouro que você protege, que você mantém. Então Cristo deixou esse tesouro e falou para a igreja: defende. Uma das pessoas que melhor e mais defendeu esse tesouro se chama Bento XVI. Desde o primeiro dia que ele foi Papa, ele se tornou o mártir da imprensa. Jornalistas do mundo todo
da mídia tradicional, YouTube, jornais, sempre procuravam algo para atacá-lo. Sempre procuravam algo para criticá-lo. Antes de ser Papa, quando ele ainda era padre, lá na década de 70, ele, muito interessante, o ano de 1978, Bento XVI, naquela época padre Ratzinger, em 78 ele foi eleito arcebispo de Munique, ele foi eleito cardeal e ele participou do primeiro conclave. No mesmo ano, ele foi padre, foi bispo, foi cardeal e participou de um conclave. E alguns anos antes dele ser bispo, ele disse assim: uma pessoa para ser bispo precisa ter a coragem de ser impopular. Ele foi um homem que teve a coragem de ser impopular. E ele dizia: o meu sonho, dizia ao Papa João Paulo II, e aqui ele ficou Papa em 2005, João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, e aí alguns dias depois ele assumiu como Papa. E uns anos antes, lá pelo ano de 2000, mais ou menos, 5 anos antes de se tornar emérito, ele escreveu uma carta para o Papa João Paulo II, ele ainda era cardeal, prefeito de uma das congregações do Vaticano, chamada Congregação para a Doutrina da Fé, ou para a Defesa da Doutrina da Fé, e ele escreveu uma carta e dizia: eu quero me aposentar, já estou me aproximando dos 78 anos, então eu quero descansar. E a primeira vez que ele escreveu, Papa João Paulo II disse: não, negado, recusado. E aí depois de 2 anos ele escreveu de novo uma carta e falou: eu quero me aposentar, está chegando o meu dia e depois eu quero descansar. Negado. Terceira vez, e aí alguns meses antes do Papa João Paulo II falecer, ele escreveu de novo: olha, já estou com 75 anos, todo bispo de Macau, de Hong Kong, de qualquer lugar do mundo, quando ele completa 75 anos, ele precisa escrever uma carta para o Papa e dizer: eu completei 75 anos, entrego o meu cargo, entrego o meu ministério, entrego o meu trabalho na diocese. E aí, quando ele completou 75 anos, ele ficou muito feliz. E ele disse assim: estou entregando o meu cargo, a minha missão como prefeito para a doutrina da fé, e eu gostaria de ser bibliotecário no Vaticano. E aí o Papa João Paulo II disse: o senhor não entendeu nada. Enquanto eu estiver vivo, você continua comigo. Não me perturbe mais com esta sua ideia e com esse seu pedido. Não perca mais tempo. E aí, ele seguramente continuou o seu trabalho. E quando o Papa João Paulo II faleceu, o Papa Bento XVI, ele faz aniversário, se eu não estou enganado, pode ser um dia a mais ou um dia a menos, no dia 18 de abril. 18 de abril ele faz aniversário. Uma pessoa que tem 78 anos de idade, ela não pode ser mais escolhida Papa. 78 anos ela não pode ser escolhida Papa. No dia 18 de abril, pode ser 17 ou 19, posso estar errando por um número, por um dia. Dia 18 de abril, 18 de abril de 2005, ele completaria 78 anos. E aí ele não poderia ser mais Papa. Papa João Paulo II faleceu no dia 2 de abril, 2 semanas antes. Exatamente o tempo para acontecer o conclave. Aqui tem pessoas que têm mais idade, com todo respeito. Quem tem 78 anos de idade não tem mais a mesma energia que o José Maria tem, não tem mais a mesma energia que o Adriano tem, não tem mais a mesma energia que o Padre Daniel tem. Eu tenho 42, às vezes eu estou cansado. Antes de celebrar a missa, tinha gente me pegando no corredor e eu falei assim: gente, o padre não pode conversar agora, eu estou com muita dor de cabeça. Eu fui em casa, tomei um remédio, parei ali 5 minutos, minha cabeça estava apontando, acho que foi o falecimento do Papa. São alguns sinais de Deus. Com 42 anos, às vezes eu estou indisposto, às vezes eu me fico cansado. Imagina uma pessoa com 78 anos. Como que vai ter ambição? Com todo respeito, uma pessoa de 78 anos, ela quer descanso, ela quer cama, ela quer tranquilidade. E aí, de repente, é escolhido Papa.
Quando ele fez o seu primeiro discurso, ele disse, e eu gosto desse pensamento, dessa palavra, ele diz: Deus sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos. Eu sou um humilde servo na vinha do Senhor. Aceitou. Ele teve a coragem de defender aquilo que nós católicos acreditamos. Nós acolhemos a todos. Se entrar uma mulher na igreja e dizer: padre, eu sou prostituta, eu posso participar da missa? Pode. Padre, eu sou prostituta, eu quero rezar o terço, posso rezar? Pode. Padre, eu sou prostituta, Deus me ama? Ama. Padre, eu sou uma prostituta, eu posso comungar? Não. Padre, eu estou na segunda união matrimonial. Padre, eu vivo em adultério, Deus me ama? Ama. Padre, eu posso participar da missa? Pode. Padre, a igreja me acolhe? A igreja te ama? Posso receber a comunhão? Não. Não. Pai e mãe não tem que dizer sim e não ao filho. Um pai e uma mãe que só diz sim ao filho, o que acontece? Eu já vi pessoas aqui em Macau, pessoas que choravam, que queriam receber a comunhão e sabia que não podia, esperava, rezava, lutava, fazia tudo e depois chegou o dia. Por quê? Porque a verdade liberta. Ninguém vai ser feliz na mentira. Ninguém consegue enganar a Deus. E esse grande homem, esse grande Papa, ele teve a coragem de dizer: isso é certo, isso é errado. Não teve medo de desagradar. Adriano e José Maria, e o tempo vai nos dando sabedoria para nós evitarmos, já falei isso com vocês, para nós evitarmos algumas brigas, algumas batalhas que são desnecessárias. Mas um padre, ele tem que ter a coragem, ele tem que ter a clareza do que é certo e do que é errado. Uma pessoa que quer agradar todo mundo, fica político. Fica político. Agrada, abraça, tira foto, concorda com todo mundo. Não. Um sacerdote, um homem de Deus, e aqui um católico, deve ser uma pessoa simples, uma pessoa coerente, mas uma pessoa que não perca esta clareza. Vamos pedir essa graça a Deus, que nós não percamos a clareza de sabermos isso é certo, isso é errado. Nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos pecar. Se nós não pudéssemos, não teria confessionário. Mas nós não podemos perder a clareza daquilo que é certo e daquilo que é errado. Neste dia que a igreja celebra Santa Maria, Mãe de Deus, nesse dia que nós celebramos o dia que esse grande profeta, um dos maiores do nosso tempo, encontra-se com Deus e chega no céu, nós queremos pedir a graça a Deus de vivermos bem aquilo que nós somos, de vivermos bem como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como solteiro, de viver bem como seminarista, de viver como padre, de viver bem como irmã religiosa. Essa é a nossa missão. Às vezes nós nos perdemos muito e o padre vai caminhando para o fim da reflexão. Às vezes nós nos perdemos muito e algumas pessoas dizem: padre, me sinto perdido, perdida, não sei o que fazer, parece que eu perdi o controle da minha vida. Padre, parece que eu não consigo mais organizar as coisas. Reorganize a sua vida partindo do essencial. É pai? Seja um bom pai. É casado? Seja uma boa esposa, um bom esposo. Trabalha? Seja um bom trabalhador. É católico? Seja um bom católico. Acabou. Tá bom demais. Bom demais. Eu digo sempre para as pessoas mais próximas no Brasil, eu dizia muito isso. Também outro conselho para os seminaristas: não inventa parte daquilo que é o essencial e faz bem aquilo que é o essencial. Que Deus nos ajude nesta solenidade da Santa Mãe de Deus a vivermos bem a nossa missão, a nossa vocação como católicos. Que Nossa Senhora, e aqui está algo maravilhoso da festa, da solenidade, existem 4 dogmas de Nossa Senhora.
Podemos dizer que Maria, Mãe de Deus, Theotokos, é como se fosse a coluna vertebral, é como se fosse o centro, como se fosse o princípio de todos os outros dogmas. Deus decidiu se fazer gente. E aqui é fantástico. Deus se fazendo gente, Ele recebeu carne humana, cromossomos, genes. Deus recebeu características humanas de quem? De Maria. De Maria. A mulher, o ser humano na história que deu o corpo, que ofereceu o corpo para Deus ter as características desta pessoa, foi Nossa Senhora. Sem medo de errar. O sangue derramado na cruz era também sangue de Nossa Senhora. O sangue que Jesus teve, a pele que Jesus teve, os olhos e o semblante que Jesus teve era muito parecido com a mãe dele. Que nós amemos Nossa Senhora, que nós aprendamos um exemplo deste grande homem, Bento XVI, a sermos simples e a sermos muito claros e muito seguros naquilo que nós somos e naquilo que nós acreditamos.